vascaíno, bom dia vascaína, sejam todos bem-vindos, eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. Amanhã o grande dia, finalmente está acabando a espera. Vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando de treta, isso mesmo. Hoje nós vamos ter um duelo entre Soteldo e Medel. 2 semanas depois, aquele Santos e Vasco, onde o pau comeu, onde o Medel foi expulso, onde o Lucas Lima foi expulso, onde o Soteldo fez aquela gracinha de subir em cima da bola. Então, se eu estou engasgado com o Soteldo até agora, você imagine o Medel. Então, na partida do Chile contra a Venezuela, vai ter o encontro dos dois e quem sabe aí não vai sair faísca desse encontro. Cara, como tá horrível assistir o jogo da seleção brasileira, fica o convite aí para assistir Chile e Venezuela, que de repente, pelo menos, esse embate aí, esse confronto entre os dois vai ser bem interessante. Jogadores foram liberados pelo departamento médico e o Ramon Dias vai já esboçando o time para o jogo contra o Fortaleza. Segundo o GE, o time deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique ou Robson, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Praxedes, e aí a dúvida entre Payet ou Rossi, Gabriel Peck e Verratti. Particularmente, eu acho que ele vai vir de PH na lateral direita e deve começar com o Rossi. Pelo menos é a minha intenção, que ele comece com o Rossi para dar velocidade ali pelo lado direito, com o PH e com o Rossi. O PH já treinou mais 8, 9 dias, já deve estar com uma condição física melhor, ele que vinha sem jogar, sem ritmo de jogo. Jogou a última partida contra o São Paulo e aí deve entrar em melhores condições, um pouquinho mais tranquilo, porque ele ficou muito indeciso em alguns lances na partida contra o São Paulo, então acredito que agora no próximo jogo contra o Fortaleza ele esteja mais seguro e possa ali fazer uma cobertura boa naquela lateral direita e ajudar o Rossi pelo aquele corredor e quem sabe ele possa ser aí uma arma secreta do Vasco, jogando dessa vez aí com as duas laterais, né, tanto pelo lado esquerdo com o Piton, como pelo lado direito com o Paulo Henrique aí tentando fazer esse equilíbrio nas jogadas de ataque. Então vamos torcer para que o Ramon esteja iluminado, escolha o melhor elenco para começar essa partida e que dê tudo certo no jogo de amanhã. E na segunda-feira, portanto ontem, o elenco retornou às atividades lá no CT, só que ficou a maioria do tempo na academia, visando aí o confronto contra o Fortaleza amanhã às 21h30. Então o pessoal pegou pesado no ferro, né? Já tinham treinado no sábado, alguns jogadores treinaram no domingo e ontem foi dia de academia para poder ter força para enfrentar esse calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro e o jogo contra o Fortaleza. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E como a gente já havia dito, né, o Ramon Dias vai ter reforços aí para o jogo dessa quarta-feira contra o Fortaleza, porque Robson, Rossi e Gabriel Dias estão liberados pelo departamento médico e já treinam com o elenco. Porém, o Gabriel Dias ainda não está 100%, provavelmente não deve nem ir ao jogo. Agora, Robson, Paulo Henrique e Puma vão disputar a titularidade pela lateral direita e o Rossi, muito provavelmente, deve ser titular nesse jogo. Essa é a expectativa para o jogo de quarta-feira. Então o DM só continua agora com o De Luca fazendo transição e com o Capasso já no finalzinho também, já vai ser liberado e aí o DM vai estar completamente vazio, sem nenhum jogador.
E cada vez mais vai se aproximando o final do campeonato e aí vem surgindo, né, os percentuais de permanência ou não na primeira divisão. E dessa vez aqui nós temos aí as chances de permanência ou não na primeira divisão. O Vasco está com 55,7% de chance, o Santos tem 73,9%, o Bahia 67,9%, o Goiás 46,8%, o América 4,9% e o Curitiba 4,4%. É claro que a cada rodada esses percentuais vão mudando. Hoje o Santos aí tem a maior chance de permanecer, porque engatou 3 vitórias seguidas. Se o Vasco de repente ganhar as 2 próximas, já aumenta também o seu percentual. O Santos perde, já cai. Então é uma gangorra, é uma coisa que não dá para você acreditar muito nesses números. Ele serve apenas como parâmetro e obviamente a gente se agarra a eles para ver quanto de chance a gente tem ou não de permanência. Pelos números, o América e o Curitiba já estão fora. A luta vai ser a partir ali do Goiás, Bahia, Santos, Vasco, Inter, Cruzeiro, Corinthians vão ser os times que vão estar brigando para essas 2 vagas que vão restar para a Série B, porque o América e o Curitiba com certeza já devem estar rebaixados. Pelo lado do Fortaleza, o atacante Guilherme não conseguiu esconder a ansiedade que envolve a equipe para a final da Copa Sul-Americana. Eu vou colocar um vídeo aí em que o atacante fala a respeito do jogo e deixa escapar que eles estão muito ansiosos aí para essa final. Ouça aí o que disse o atacante do Fortaleza, Guilherme. Baterias recarregadas, importantíssimo. A gente tem uma equipe muito madura, então acho que a gente não vai ter dificuldade nessa questão de virar chave, né? Um ponto que a gente tem feito ao longo do ano todo e tem dado certo, então acho que isso não é um problema para a nossa equipe. Como eu disse, é um grupo muito maduro. Mas agora é isso, descansamos, todo mundo aproveitou o que tinha a aproveitar, cada um fez a sua viagem, alguns ficaram, então tenho certeza que todo mundo está com as baterias recarregadas aí para a gente ir para essa sequência importantíssima e segurar essa ansiedade aí também, que você já sabe do que eu estou falando, né? Agora chegou a hora do Fala Galera. O Fala Galera você já sabe, né? A gente pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e dá moral para vocês. O primeiro de hoje é o Degrau a Degrau, nosso Ronaldo. Ele colocou assim: boa noite, saudações vascaína. Possível entrada do PH com o Rossi vai ficar rápido do lado direito do Vasco. Rapaz, eu concordo com você. Eu acho que o PH agora, depois de uma semana aí, 10 dias de treinamento, deve estar com condicionamento físico melhor ainda do que ele fez na outra partida. E em relação ao Puma e o Robson, eu acho que ele é a melhor opção. E vai dar ao lado direito uma velocidade grande com a entrada do Rossi. Então eu concordo plenamente com você, Ronaldo. Eu acho que o caminho é exatamente esse, irmão. E quem também chegou aqui no pedaço é o Latini. Boa tarde, amigos. Gostei muito da resenha de ontem sobre as possíveis formações do time. Sou a favor do Matheus no lugar de Praxedes para deixar Payet de 10 clássico solto, apenas cortando a linha de passe. Ontem no resenha, aliás, no domingo, na resenha que teve no finalzinho da noite lá na Domingueira, a galera começou a fazer várias suposições de como seria e como poderia ser o Vasco contra o Fortaleza. Aí o Latini fez o seu comentário gostando da ideia de colocar o Matheus Carvalho no lugar do Praxedes, deixando o Payet como 10 clássico, que é a posição que ele chegou falando que gostaria de jogar. Ele queria jogar como 10 clássico, ele não teve ainda essa oportunidade, ele está sempre jogando ali de meia esquerda, caindo para a esquerda, e quem sabe ele entrando realmente ali de 10 clássico, ele renderia melhor, por isso o Latini fez a sua observação. Outro que deu o ar da sua graça foi o Gustavo Oliveira e colocou o seguinte: só quero chegar na última rodada sem risco de cair, não tenho mais coração para isso. Que o Red Bull Bragantino não tenha mais chance de títulos. A gente quer chegar na última rodada realmente com tudo definido. Imagina chegar na última rodada, ter que pegar um Bragantino disputando o título com o Botafogo. Tá maluco, tô fora, tô indo igual você, Gustavo. Não tenho mais coração, não tenho mais condição nenhuma de sofrer esse tipo de emoção. Tomara que o Vasco resolva o quanto antes, preferência aí nas próximas 5, 6 partidas, já faz a pontuação necessária para poder escapar e aí a gente só tentar brigar por uma Sul-Americana
porque o coração do vascaíno não aguenta mais de tanto sofrimento. Está confirmado, tá? A partida entre Botafogo e Grêmio foi marcada para o dia 8 de novembro e vai ser em São Januário. O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser em São Januário porque o Engenhão vai estar sendo usado para um show e aí provavelmente, obviamente, não vai ter condições de jogar nesse final de semana e aí já está reservado São Januário, o Vasco retribuindo a gentileza do Botafogo que cedeu o Engenhão para que a gente pudesse fazer o jogo contra o Fluminense e agora eles vão jogar contra o Grêmio lá em São Januário no dia 8 de novembro. E ontem, segunda-feira, completou 2 meses que Dimitri Payet era recepcionado no Brasil por mais de 5.000 torcedores do Vasco. Desde então, o francês já participou de 6 jogos, sendo 2 como titular e deu 1 assistência. Podemos dizer que ele está devendo, até porque outros jogadores que chegaram junto com ele, como o caso do Verratti, do Paulinho, do próprio Praxedes, já contribuiu muito mais do que a nossa grande estrela. Pelo menos o status de estrela era todo ele em cima do Payet e não resolveu muito esse negócio de ser estrela não, tá? Ele está devendo, espero que ele agora até o final, ele consiga mostrar um pouco mais do seu futebol e ajude o Vasco nessa caminhada árdua e difícil para se manter na primeira divisão. E olha que notícia legal, o Arsenal ele está monitorando e deseja a contratação do meio-campo brasileiro Douglas Luiz do Aston Villa, o nosso cria. Ele vai ter, se acontecer essa transação, o Vasco vai ter direito a um percentual da venda em possível negociação por ser o clube formador do atleta. Então tá todo mundo aí de olho, pode ser que pingue alguma coisa na conta do Vasco por conta aí da venda do Douglas do Aston Villa para o Arsenal. Seria um salto muito legal. Você lembra, o Douglas, na verdade, quando foi vendido, ele foi vendido pelo Manchester City, mas ele não tinha visto de trabalho, então foi emprestado para alguns clubes. Aí definitivamente agora entrou na Premier League no Aston Villa e aí quem sabe agora dá um salto para o Arsenal, que vai ser muito interessante para a carreira do Douglas e para os cofres do Vasco também, com certeza, se essa negociação se concretizar, pinga alguma coisa lá nos cofres para os maltinos. Olha que coisa interessante, o Vasco lançou o Museu da Torcida Vascaína, então trata-se de um espaço virtual especialmente para o vascaíno compartilhar sua paixão, histórias e deixar lá o seu legado. Você vai poder colocar vídeo ou um áudio contando um pouco da sua história com o Vasco da Gama. Então é muito interessante, é muito legal porque isso realmente reúne histórias interessantíssimas. Eu, por exemplo, tenho algumas com o Vasco. Vou provavelmente fazer um vídeo e colocar lá no museu e recomendo a todos os vascaínos que realmente dê o seu depoimento, dê o seu testemunho do seu amor ao Vasco da Gama e preencha o espaço lá desse museu virtual muito interessante que o Vasco está criando para poder ficar um legado aí da sua torcida para demonstrando o amor para o Vasco da Gama. E o Boca vai chegar ao Rio no dia 1º de novembro e fará 2 treinamentos abertos no CT Moacir Barbosa, cara. No dia 2 e no dia 3 está programado 2 treinamentos abertos para a torcida do Boca e, obviamente, para a torcida vascaína que queira acompanhar. Eles prometem fazer uma festa na CDD. Vai ser muito interessante ver essa movimentação dos argentinos lá no CT. Vamos torcer para que dê tudo certo lá, que os treinos sejam muito bons, que o Boca esteja preparado e que leve essa Libertadores, porque aqui ninguém quer ver o Fluminense levando esse título, não é mesmo? Então vamos torcer aí para que dê tudo certo, que a estadia do Boca aqui seja perfeita e que o CT Moacir Barbosa traga bons fluidos para o time do Boca Juniors. E quem ganhou a terceira camisa do Vasco de presente foi o Bruno Guimarães, do Newcastle. O Bruno, que já se declarou vascaíno, recebeu a terceira camisa e postou aí esse presente que ele ganhou do time, né, do Vasco, dessa terceira camisa linda, maravilhosa. E aí, obviamente, que o Brunão deve ter ficado muito contente, muito feliz
de ter recebido essa camisa linda e de tanta história. Parabéns, Bruno, parabéns aí à diretoria do Vasco que teve essa sensibilidade de presentear um vascaíno que está em alta, que está na seleção brasileira. Então é sempre legal a gente poder mostrar e demonstrar esse carinho que a gente tem pelos torcedores vascaínos, principalmente os torcedores ilustres. E na quarta-feira tem estreia de Bandeirão, em homenagem às crianças vascaínas. Já foi finalizada aí o Bandeirão, que vai estrear na quarta-feira. Mais uma novidade para esse jogo contra o Fortaleza, a estreia desse Bandeirão, que promete estar muito bonito e realmente fazendo aí uma grande homenagem, já que essa semana foi a semana do Dia das Crianças, então nada mais justo que haja aí uma homenagem às crianças vascaínas, porque por tanto que a gente fala do coração infantil, de que quanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal e agora vai ser imortalizado em forma de bandeirão, essa homenagem às nossas crianças ilustres que vai estar lá colorindo São Januário na quarta-feira. Você quer ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Então se liga nesse vídeo. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o Bom Dia Cast de hoje, na expectativa que amanhã tenhamos um grande dia, que amanhã o Vasco consiga os 3 pontos e comece a sua arrancada aí rumo à Série A definitivamente. Tentar sair dessa zona de rebaixamento nunca mais. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá aquela moral pra gente, torne-se membro. A partir de R$ 1,99 você pode se tornar membro. E se tornando membro, você concorre a uma camisa oficial do Vascão. Na última domingueira do mês, é um oferecimento da Gigante da Colina Bangu. Então, a partir de R$ 1,99 você pode sair vestindo uma camisa oficial do Vascão. Além de dar moral pra gente, você ainda ganha uma camisa oficial, beleza? Então, te espero amanhã, no grande dia, às 9h07 da manhã. Até lá!